Olá, o tema da nossa aula agora é sobre os períodos clínicos do parto. Então, nós temos 4 estágios que fazem parte dos períodos clínicos do parto, sendo o primeiro deles, o estágio 1, a dilatação, o segundo estágio, o período expulsivo, o terceiro estágio, a deictação, e o quarto estágio, também chamado de pós-parto, ou puerpério imediato, ou período de Lindbergh. Então, estaremos vendo esses 4 períodos clínicos do parto. O primeiro estágio, que é a dilatação, ele inclui as fases latente e fase ativa, tá? Do parto, que nós vimos lá na nossa primeira aula, quando falamos mais detalhadamente sobre a respeito das contrações. A dilatação, ela ocorre quando as contrações uterinas em frequência, intensidade e duração são suficientemente para ocorrer a dilatação e o apagamento completo da cérvice. Então, a dilatação vai estar acontecendo de acordo com essa situação e é um estágio que é acompanhado de esvaecimento, amolecimento e anteriorização do colo uterino. Nas primigestas, primeiro vai acontecer o esvaecimento e depois a dilatação. Já nas multíparas, o esvaecimento e a dilatação eles vão acontecer de forma simultânea. Tem uma duração em torno de 10 a 16 horas nas primíparas e de 6 a 10 horas nas multíparas, só que isso é muito variável de mulher para mulher, esse estágio de dilatação, mais especificamente a respeito do tempo para a dilatação completa, em 10 centímetros. E alguns fatores eles podem impactar na questão do primeiro estágio, na dilatação, como, por exemplo, a ansiedade materna, a questão da anestesia e também a posição que essa parturiente adota também. Aqui nós temos imagens que acabam exemplificando a questão do esvaecimento e dilatação do colo uterino. Então, na imagem A, nós temos aí o orifício interno, a cavidade da cérvix e o orifício externo, e com o passar do tempo aí do primeiro estágio de dilatação, vai acontecendo aí esse esvaecimento e essa dilatação completa do colo uterino. O esvaecimento é quando a cavidade da cérvix, tá? Ela começa aí afinando e meio que faz uma conexão com o útero, tá? E como dá para perceber aí na imagem C, tá? Que nós já temos aí essa conexão já presente. E aí, na última imagem aí no D, nós temos aí já a dilatação completa do colo uterino, dos 10 centímetros, que vai acontecer. Na dilatação, tá? Nesse estágio também, normalmente é onde acontece a rotura das membranas, certo? E essa rotura, ela tem vários tipos, mas a rotura oportuna que deve acontecer, ela acontece quando a mulher tem em torno de 6 a 8 centímetros de dilatação. É o que se espera no parto fisiológico vaginal, no parto normal. Mas essa membrana ela pode ser rompida também de forma prematura, de forma precoce, de forma tardia, ou também ela pode se ficar íntegra e o feto nascer empelicado. A rotura da membrana prematura ela vai acontecer quando ocorre antes de a gestante ela começar o trabalho de parto. Tá? E isso também pode acontecer também em gestações pré-termo, tá? Então, ela vai acontecer antes aí dela iniciar o trabalho de parto. A rotura precoce é quando essa rotura de membrana acontece no início do trabalho de parto. A oportuna, como nós dissemos anteriormente, é aquela que acontece em torno de 6 a 8 centímetros de dilatação, que é a mais esperada. A tardia é quando vai acontecer somente a partir de 8 centímetros de dilatação, e o empelicado é quando o feto nasce com a bolsa amniótica íntegra e ela vai ser rompida no pós-nascimento. Temos que estar avaliando nesse estágio da dilatação e especificadamente a questão
da rotura das membranas, qual que é a cor do líquido amniótico que foi eliminado, se tem presença de odor fétido, se tem a quantidade de líquido amniótico que foi eliminado e também o horário dessa eliminação. Então, são pontos importantes da avaliação que vai demandar aí condutas de acordo com o transcorrer do trabalho de parto. Então, essa imagem mostra o feto empelicado. Então, a gente tem aí a integridade da membrana. Isso vai ser rompido somente após o nascimento. A assistência de enfermagem que deve ser feita aí nesse primeiro estágio de dilatação de período clínico do parto, nós temos que garantir a privacidade dessa mulher. O controle de sinais vitais tem que acontecer a cada 4 horas. A dinâmica uterina, a avaliação da dinâmica uterina também precisa ser feita. E aí, relembrando, a avaliação da dinâmica uterina nós fazemos em 10 minutos, espalmando a mão em região de fundo de útero para avaliar as características das contrações uterinas. E aí eu vou estar avaliando essa contração no que se refere à intensidade, à duração e à frequência dela. A avaliação dos batimentos cardiofetais tem que ser feita a cada meia hora. O toque vaginal vai ser feito somente com indicação específica, nada de realizar toques vaginais de maneira rotineira. Dieta leve e oferta de líquidos também tem que ser ofertada para essa mulher. A posição de preferência dela também pode ser adotada nesse primeiro estágio. Temos que estimular a questão da deambulação, enquanto a dilatação não ultrapassar 8 centímetros, então até 8 centímetros de dilatação, estimular a deambulação dessa mulher. Estímulo também a presença do acompanhante de livre escolha, a oferta de técnicas de relaxamento e alívio da dor, orientar quanto ao banho e à higiene íntima e também a respeito do esvaziamento da bexiga a cada 2 horas para estar evitando o bexigoma. Então, corresponde a alguns cuidados de enfermagem que precisam ser feitos no primeiro estágio, que é o estágio da dilatação, certo? O segundo estágio, que é o período expulsivo. Então, esse período ele tem início com a dilatação completa do colo uterino e apagamento da cérvix. Então, dilatação completa de 10 centímetros e aí a cérvix apagada já com essa dilatação completa. Inclui os puxos involuntários maternos e se refere ao período expulsivo, finalizando com a expulsão do feto. Tem duração em torno de 25 a 75 minutos nas primigestas e de 13 a 17 minutos nas multíparas. Quais características, né, também que estão presentes aí nesse período expulsivo? As contrações uterinas são de forte intensidade, manifesta cerca de 5 contrações em 10 minutos, com duração de 60 a 90 segundos cada uma delas. A mulher apresenta vontade de evacuar, apresenta sudorese labial, tem distensão perineal e o coroamento e a expulsão vai estar acontecendo do feto aí nesse momento. A episiotomia, ela é realizada nesse estágio, tá, no período expulsivo, quando tem indicação de ser feita. A episiotomia é um procedimento cirúrgico que é utilizado com a finalidade de ampliar a abertura vaginal por meio de uma incisão, tá, no períneo. Feita no final do segundo estágio do parto vaginal, que é o período expulsivo, e ela tem indicações específicas para estar sendo feita, porque pode apresentar diversas outras complicações. Até pouco tempo atrás, a episiotomia ela era feita de rotina em todos os partos vaginais, mas atualmente diversas recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, não preconizam essa prática de realizar a episiotomia de rotina em todas as mulheres. Uma imagem que traz a questão do assoalho pélvico, os principais músculos aí dessa região, e aí músculos que com a incisão realizada feita para a episiotomia, alguns feixes musculares podem ser rompidos. E aí nós temos o bulbo cavernoso e o isquio cavernoso como os principais feixes musculares aí que podem ser rompidos com a realização da episiotomia. Essas outras imagens
já traz a questão do corte propriamente dito, né? A episiotomia ela é transversal, aí já com a episiografia da imagem seguinte também. Esse procedimento não deve ser realizado de rotina por causa das complicações que são muito mais frequentes do que os benefícios. Então, quando tem uma indicação clara, ela é um procedimento super útil, mas quando não tem indicações, ela pode trazer mais complicações. Então, dentre as principais complicações, nós temos aí da episiotomia de complicações dela. Hemorragia significante, maior dor no pós-parto, presença de edema significativo, propensão a maior risco de infecção, formação de hematoma, extensão da lesão em laceração perineal de terceiro e quarto grau, deiscência, a formação de abscesso, estreitamento excessivo do introito vaginal, disfunção do esfíncter anal, fístula retrovaginal, lesão do nervo pudento, faceite necrosante e dispareunia e disfunção sexual. Então, a episiotomia ela tem que ser feita com indicações em situações que precisa ser realizado o procedimento, não de forma rotineira. E as lacerações relacionadas aí ao parto, nós temos 4 tipos de lacerações, porque muito acaba se justificando a realização da episiotomia por causa do risco de laceração aí no momento do nascimento por via vaginal. Mas a episiotomia ela provoca um grau de laceração muitas vezes superior ao que poderia ser ocasionado de laceração no parto vaginal sem a realização da episiotomia. Então, por isso que não existe indicação de realizar a episiotomia de rotina a todas as mulheres. Então, aí nós temos os 4 graus de laceração que podem ser apresentados aí durante o parto vaginal. E aí a laceração por episiotomia é um grau muito superior. Por isso que tem indicações específicas para ser realizada a episiotomia. De assistência de enfermagem no período expulsivo, temos que garantir a privacidade dessa mulher, controlar os sinais vitais. A avaliação dos batimentos cardiofetais deve acontecer a cada 5 minutos, assim como a avaliação da dinâmica uterina também. Controlar a posição de parto, né, da paciente nesse período expulsivo, e aí ficar atento a essa questão da posição, porque nem sempre a posição ginecológica é o melhor tipo de posição. Então, pode-se adotar outros tipos de posição que acaba favorecendo muito mais esse período expulsivo, na diminuição desse tempo do período expulsivo, e principalmente as posições verticais. Estimula a presença do acompanhante de livre escolha da mulher, a episiotomia, a realização dela, se houver indicação, e o pensamento do cordão umbilical com material estéril. Também são cuidados de enfermagem que devem ser feitos no segundo estágio de período clínico do parto, período expulsivo. O terceiro estágio, que é o estágio de dequitação, ele ocorre imediatamente após o nascimento do feto e termina com o desprendimento e a expulsão completa da placenta e das membranas. Vai ser caracterizado pelo descolamento, descida e expulsão da placenta para fora da genitália. A duração desse estágio é em torno de 5 a 20 minutos. Nós acabamos chamando esse terceiro estágio também como o nascimento da placenta, o segundo nascimento que vai acabar ocorrendo. Então, o primeiro é o do feto e o segundo é da placenta, e aí que corresponde ao terceiro estágio clínico do parto, que é a dequitação. Após a expulsão do feto, temos que estar avaliando a questão da altura uterina e a consistência desse útero também, tá? Por meio da palpação do abdômen. Estando o útero firme na ausência de hemorragia, deve-se esperar a saída da placenta. Não é necessário estar realizando massagem abdominal para estimular a questão da dequitação. E com a saída da placenta, a mulher ela pode eliminar até meio litro de sangue ou até 1% de seu peso corporal. Então, isso é considerado normal. Acima disso, nós temos aí um quadro de hemorragia instalado. A assistência de enfermagem a ser realizada nesse estágio, que é o estágio da dequitação, deve-se orientar a mulher a fazer força para auxiliar na expulsão da placenta.
Realizar a manobra de Jacobs, que é a rotação contínua sem tração até a saída da placenta, tá? Então, a tração ela não deve ser realizada. Realizar o exame da placenta após a sua expulsão, né? Para verificar a sua integridade. A placenta normalmente é uma massa esponjosa achatada, ela tem um formato arredondado e ela possui duas superfícies, uma mais lisa, tá? E outra mais irregular. Essa parte mais lisa é a placenta fetal, tá? A parte fetal, e a parte mais irregular é a placenta materna, tá? A parte materna. A parte irregular, ela é formada por cotilédonos, tá? Então, esses cotilédonos, vários cotilédonos formam aí a placenta materna, a parte materna da placenta. E a mais lisa está mais relacionada à questão fetal. Então, aqui nós temos a imagem das duas partes. Então, essa imagem superior, ela é a parte materna e a imagem inferior é a parte fetal. Então, a avaliação da placenta após a sua expulsão, ela deve ser feita para identificar se existe falhas aí desses cotilédonos, tá, da parte materna, porque podem ter ficado na cavidade uterina, principalmente se foi realizada a tração dessa placenta para facilitar a sua expulsão. Então, por isso que a tração ela não é recomendada. Na parte mais lisa, deve-se avaliar o cordão umbilical e aí principalmente a presença das duas artérias em uma veia. Deve-se avaliar se falta algum cotilédono na placenta, avaliar o cordão umbilical, se estão presentes as duas artérias em uma veia, como comentado. Coletar também sangue do cordão umbilical para estar fazendo realização de tipagem sanguínea do recém-nascido e estimular também a presença do acompanhante de livre escolha da mulher nesse estágio também. O quarto estágio e último, que é o estágio pós-parto, puerpério imediato, ou também chamado de período de Grünberg. Esse estágio ele vai iniciar imediatamente após a delectação da placenta e vai durar em torno de 1 a 2 horas. Nesse estágio deve ser feita uma vigilância constante à mulher, tá, para poder estar prevenindo quadros de hemorragia materna. É necessário que a equipe de saúde ela mantenha a vigilância da mãe e do recém-nascido para avaliação da evolução pós-parto da mulher e na adaptação do recém-nascido ao meio extrauterino também. Tem que se verificar a cada 15 minutos os sinais vitais, a retração uterina, a atonia uterina, você vai estar avaliando aí pela questão da palpação abdominal e a presença de sangramento vaginal. Então, são pontos importantes aí da vigilância materna que precisa ser feito para prevenir quadros hemorrágicos. Avaliação dos sinais vitais, porque alterações relacionadas a choque hipovolêmico podem ser manifestadas aí nos sinais vitais. A questão da retração e atonia uterina, porque o útero flácido pode estar desencadeando quadros hemorrágicos e a presença de sangramento vaginal também, que aí já se suspeita, tem uma suspeita maior. Esse período, ele caracteriza-se pelo miotamponamento, que é uma formação de um hematoma no sítio placentário. Então, onde a placenta estava instalada, vai passar pelo processo de miotamponamento para evitar o quadro hemorrágico a ser instalado. O útero, ele vai apresentar fases de contração e relaxamento no quarto estágio clínico do parto, tá? Isso é considerado normal. Nas multíparas ou na gravidez múltipla, o útero ele requer um tempo muito maior, tá, de relaxamento, e isso acaba expondo a mulher a quadros hemorrágicos mais frequentes. O fundo uterino, nesse estágio, ele vai estar na altura da cicatriz umbilical, isso como referência para avaliação, né? E após esse período, o útero ele vai adquirir uma contração mais fixa, mais firme também. Aqui essa imagem, ela mostra a questão da involução uterina de acordo com a evolução dos dias pós-parto. De assistência de enfermagem que precisa ser feito nesse quarto estágio clínico do parto, que é o pós-parto
puerpério imediato, deve-se realizar a revisão do canal do parto, então, avaliar colo, vagina e períneo, verificar a presença de lacerações também, realizar a higiene íntima e trocar as roupas molhadas ou sujas, avaliar o volume e o tônus uterino, controlar os sinais vitais também, estimular o aleitamento materno na primeira hora de vida do recém-nascido, realizar contato pele a pele entre o recém-nascido e a mãe, oferecer líquidos, dieta leve e posição confortável, assim como o estímulo para a presença do acompanhante de livre escolha da mulher. Então, essas ações correspondem a cuidados de enfermagem que devem ser prescritos pelo enfermeiro. Então, era isso que tínhamos para falar sobre os períodos clínicos do parto. Aqui estão as minhas redes sociais para vocês curtirem, comentarem e compartilharem. Até a próxima.